Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui falar sobre aqueles livros que ficarão para 2024. Pois é, gente, o que acontece? Eu acabo me colocando metas ao longo do ano do que eu quero ler. Às vezes sai um pouquinho da minha TBR, eu vou para outras coisas que eu tô com vontade, e aí acabo passando o livro na frente. E eu vou falar de 5 livros que eu não abandonei, que eu estava gostando, mas que, como eu não terminei nesse ano, eu quero dar continuidade no ano que vem. Então, vamos lá! Em 2024, eu preciso continuar sob a redoma do Stephen King. Gente, esse livro tava me deixando assim, muito maluca. Eu tava adorando. Eu gosto bastante, principalmente dos calhamaços do King, porque ele vai te apresentando vários personagens, você vai se apegando a eles. Coisas boas começam a acontecer, coisas piores ainda também acontecem. E eu cheguei no momento aqui da história, quase na metade, de que assim, tudo deu errado nessa cidadezinha que acabou sendo coberta por uma redoma do nada, sem ninguém saber. Quem tá do lado de fora não pode entrar, quem tá do lado de dentro não pode sair. E é muito interessante você ir conhecendo os mocinhos e os vilões dessa história. E assim, eu tava gostando bastante, só que eu meio que perdi o ritmo. E aí eu fui passando outros livros na frente, outros, e eu quero tirar um tempo pra me dedicar só a ele, porque eu quero mergulhar de novo nessa história. Então, infelizmente, Sob a Redoma vai ficar pra 2024. Outra leitura que vai ficar pro ano que vem é Vengeful. Vengeful foi um livro que eu comecei a ler ele no meio do ano e eu tava gostando porque é a continuação do primeiro livro dessa duologia, que se eu não me engano agora vai ser uma trilogia, porque é o que acontece com as histórias de fantasia, não é mesmo? Que é o Vilão. Vilão vai nos contar a história do Eli e do Victor, que são dois melhores amigos. Eles estão fazendo medicina e no nosso mundo existem pessoas extraordinárias. São pessoas que através de uma experiência de quase morte, elas acabam adquirindo um superpoder. E isso vai acontecer com esses dois amigos. E é então que eles vão se tornar, assim, vilão um na vida do outro. Eu preciso falar que o primeiro livro foi um dos melhores livros que eu li no ano que eu li. Até hoje tá na minha cabeça. O Eli é um dos personagens mais desprezíveis que eu já li. Tinha momentos que eu queria jogar esse livro, sabe, no ventilador. Porque, olha, eu ficava tão nervosa. Inclusive, se eu não me engano, tem um vlog em que eu registrei a minha leitura de Vilão, vou deixar na descrição se você quiser conferir. E aqui a gente tem uma continuação, só que esses personagens eles não são tão assim importantes. A gente tem foco em outros personagens e eu acho que ele é um pouco mais arrastado que o primeiro. Eu amo as narrativas da Vi Schwab, eu amo a construção de mundo dela, eu amo os personagens que ela apresenta, só que eu acho que enquanto no primeiro livro a gente sempre vai tendo ali duas linhas temporais, passado e presente, se alternando, e você vai imaginando, né, o que aconteceu para que tudo aquilo chegasse no ponto que chegou. Aqui, no entanto, tem várias vozes e eu acho que isso deixa o livro um pouco mais arrastado, sabe? Então, é um livro que eu tava gostando, mas eu pretendo sim finalizar no ano que vem, porque esse ano não dá mais. Outro livro que vai ficar para 2024 é O Vampiro Lestat, da Anne Rice. Eu comecei a ler esse livro por causa de um desafio de leitura que eu tô fazendo com meu marido, em que eu indico livros para ele, ele me indica livros, e aí a gente vai lendo e comentando sobre histórias que um conhece e o outro não, e tá conhecendo agora, e vice-versa. Acontece, gente, que ele é um livro que ele vai focar na construção do personagem do Lestat, que é um vampiro que você conhece e entrevista com vampiro, mas ali você tá tendo o ponto de vista do outro vampiro, que era o companheiro dele ali na vida, que vivia por séculos ao seu lado. Aqui não, aqui ele vai contar a história do ponto de vista dele, desde quando ele era criança, ele crescendo, ele gostando de arte, ele querendo sair daquela casa onde ele vivia, ele se questionando muito a respeito da morte, né, e do que tem depois dela, e ele se tornando um vampiro. Gente, eu tava gostando muito desse livro, ele tava super fluindo pra mim, só que de repente chegou num momento da história em que a gente vai focar mais na mãe dele, que começou a me deixar meio incomodada. Incomodada eu acho que é a palavra certa. Porém, gente, é um livro que, cá entre nós, eu gostei bem mais do que Entrevista com o Vampiro, que é um livro que eu li boa parte dele, mas eu não gosto do personagem do Louis, sabe? Eu acho que ele é aquele vampiro sofredor que, oh meu Deus, porque como que eu vou me alimentar? E ai, agora eu tenho que viver pra sempre. E assim, tipo, cara, você já tá no presente, faz uma terapia. E o Lestat, ele entra em questões mais profundas que, cá entre nós, eram questões que
me pegaram muito ao longo da vida. Então, eu gostei bastante, eu quero continuar lendo, só que o momento que eu parei, a coisa tava meio complicada, mas eu juro que em 2024 eu concluo esse livro. Outro livro que vai ficar pro ano que vem é o Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém. Gente, eu comecei esse livro despretensiosamente esse ano e eu tava gostando demais. Aqui a gente tem um mistério escrito por um autor de mistério que realmente aconteceu com a sua família. Por quê? Porque a família dele é extremamente complexa e todo mundo ali já matou alguém de alguma forma. E ele vai nos apresentando capítulos focados, cada um, né, em um membro da família, pra falar um pouco mais sobre eles, sobre a história deles, pelo menos o que ele sabe sobre. E aí tudo se complica porque um belo dia o irmão dele acaba matando uma pessoa e pede ajuda dele. Só que ele percebe que o cara que o irmão dele matou não estava morto e o irmão dele meio que terminou o trabalho. Ele vai ali na polícia e denuncia. Lógico, o irmão vai preso. Isso cria um mega mal-estar na família, né? De tipo, ai, porque você traiu a gente, porque você colocou seu irmão lá. E tem aqueles que falam, não, você fez o certo, você fez... Entende? Eu tava gostando bastante porque, de repente, eles vão ter ali um final de semana, num lugar isolado, num lugar bonito, num resort, e de repente vai acontecer que esse irmão vai ser solto, vai até ali pra encontrá-los, e um outro crime ocorre, e a gente vai ver aqui o nosso personagem principal tentando descobrir o que aconteceu, já que ele escreve mistérios. Gente, uma história divertidíssima, porque apesar de lidar com temas pesados, a maneira como é escrita é muito boa, porque assim, muitas vezes, sei lá, ele faz uma piada, e aí ele fala, hahaha, a minha esposa teria adorado essa piada, ela teria rido. E aí você já fala, nossa, a esposa dele morreu. E ele mesmo já fala, não, ela não morreu, sabe? Ela tá vindo no outro carro, então fiquem tranquilos. Ou tipo, ele tá se envolvendo com uma pessoa e ele fala, eu sei que vocês querem saber em que momento a gente vai se beijar, mas não é nesse capítulo ainda, é no capítulo tal. Então isso é muito interessante. Eu gostei muito dessa narrativa, dessa coisa informal, mas também aconteceu que eu passei outros livros na frente e aí ele foi ficando pra trás. E como eu tava ouvindo ele em audiobook, tinha uma fila de pessoas que queriam ler, então eu deixei pra lá, mas em 2024 eu volto e termino essa maravilha. E por último, gente, eu preciso confessar que eu falhei esse ano no projeto Murakamando. Por quê? Porque tem uma ficção dele que eu ainda não terminei e que vai ficar pra 2024, que é O Assassinato do Comendador. Essa é uma história muito grande, muito longa, né, dá pra perceber, em que a gente vai conhecer aqui um personagem que a mulher separou dele, ele tá saindo do seu emprego, né, ele é um pintor de retratos, só que ele não gosta de pintar retratos, ele quer fazer outras pinturas, e ele acaba alugando a casa do pai de um amigo que faleceu, e a casa tá ali parada, e ele vai passar um tempo lá, sabe, pra começar do zero. Só que de repente vai surgir uma oportunidade dele fazer um último retrato por muito dinheiro de um homem meio estranho. E ele também vai acabar encontrando umas pinturas interessantes nessa casa. Gente, no começo desse livro já aparece uma figura muito interessante que aparece na primeira ficção que eu li do Murakami, que é Sono, que fez com que eu me apaixonasse perdidamente por Murakami e decidisse que eu ia ler tudo dele, pelo menos todas as ficções. E essa é a única que sobrou. Eu tentei ler ela, tava fluindo, tava gostoso, só que começou a entrar numa questão muito técnica que eu não entendo tanto. E ao mesmo tempo que é bem interessante, isso me tirou um pouquinho da narrativa e eu acabei também passando outros livros na frente, inclusive outros livros do Murakami, e agora essa é a única ficção dele que eu não terminei. Mas gente, vem aí, eu juro que do comecinho de 2024 não passa O Assassinato do Comendador. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desses livros que eu queria muito ter concluído esse ano, mas vai ficar pro ano que vem. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faça com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual é aquele livro que você queria muito ter finalizado esse ano, mas infelizmente vai ficar pro ano que vem. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.